Boa tarde a todos. Eu sou Elaine Rodrigues, consultora de suporte da base, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importação dos lançamentos de conta corrente da baixa de recibo. Estão todos conseguindo me ouvir? Só para a gente fazer mais um teste aí, coloca OK no painel de bate-papo, por favor. Ok, obrigada. Pessoal, algumas pessoas aparecem aqui para mim no painel de bate-papo com o nome da máquina, tá? Do computador que vocês estão usando. Então, assim, de repente vai me fazer alguma pergunta, eu não vou poder falar o nome de vocês. Por exemplo, tem um aqui que está com o aluguel PC, já o Rômulo Coutinho aparece para mim, o Paulo Correia, mas tem alguns que estão aparecendo com o nome da máquina, tá? Então, só para quando vocês fizerem as perguntas, colocar o nome de vocês para quem está com o nome da máquina para eu identificar e responder a questão, tá? Para quem está participando da palestra pela primeira vez, esse formato vocês não conseguem falar comigo, eu não consigo ouvir vocês. Ah, Eduardo, obrigada, tá? Eu não consigo ouvir vocês, então vocês me escutam e a comunicação de vocês comigo é através do painel de bate-papo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem digitar aí no painel. Se der para responder na hora, eu respondo. Se for uma coisa mais complexa, a gente deixa para responder no final, tá? As perguntas ficam aqui armazenadas e no final eu deixo aí uns 5, 10 minutinhos para tirarem as dúvidas, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo visualizar o sistema de locação? Está aberto na minha tela. Ok? A Elizabeth eu compartilhei agora, tá? Vê se você consegue visualizar. Pessoal, uma outra coisa também, como nós estamos numa palestra pela internet, tá? Então pode acontecer a gente ter algum probleminha aí de conexão, às vezes a minha voz falha, mas é só vocês me darem um toque aí através do painel que eu volto, repito, tá? Pode acontecer também, às vezes acontece de cair a conexão, mas aí eu peço para vocês aguardarem que eu consigo voltar à reunião, tá bom? E vamos começar a nossa palestra. Então, como eu falei lá no início, vamos falar hoje sobre um pouco sobre a importação dos lançamentos da baixa de recibo, tá? Essa opção ela já existe há bastante tempo no sistema, se eu não me engano ela é de 2014. Só que muitos clientes não usam ainda por não saber, porque se você tem que marcar uma opção na hora da geração do recibo para que apareça essa aba da importação e você consiga importar esses lançamentos, tá? O que são esses lançamentos? Infelizmente, a gente sabe que manda o recibo para o locatário com o valor, mas às vezes ele paga menor, né? Se fizer o pagamento pela internet ele consegue. Infelizmente ainda a gente não conseguiu bloquear isso, o banco ainda não conseguiu fazer esse bloqueio. Então ele consegue fazer esse pagamento a menor e às vezes o recibo o boleto está atrasado e ele vai pagar com multa e juros e o banco acaba calculando um valor um pouco maior. Então na hora da baixa esses recibos ficam presos, né? E vocês têm que fazer o lançamento dessas diferenças. Então, a primeira coisa, assim, para eu conseguir fazer essa importação na hora de gerar os meus recibos do próximo mês, eu vou conseguir lançar esse pagamento a maior ou pagamento a menor, eu tenho que configurar o parâmetro, né, e o histórico que eu vou usar para fazer esses lançamentos. Dentro do sistema, eu tenho lá a tabela de parâmetros, onde eu consigo configurar no parâmetro 136 e no 137 o histórico que eu vou usar para fazer o lançamento dessa diferença na hora da baixa do recibo. Eu não sei se vocês, a maioria já deve ter acontecido, você vai baixar o recibo com valor a menor ou a maior, o sistema abre aquela janela de diferença, né? E se você não tiver o histórico, o parâmetro configurado, ele vai abrir numa conta qualquer, no histórico qualquer, e aí você vai lá e seleciona qual é o histórico que você quer lançar, tá? Se você configurar o parâmetro 136 e 137, automaticamente, quando você for lançar a baixa, o sistema já identifica em que histórico ele tem que lançar. Se for o pagamento a maior, ele vai apresentar para você e a menor a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o parâmetro. Então, vamos aqui em tabelas gerais, informações, parâmetro, tá? Gente, eu falo muito e às vezes eu falo rápido, então
Se não entendeu, pede para eu dar uma paradinha e voltar, tá bom? É que às vezes eu me empolgo e eu vou falando, e se não tiver entendido, pode me dar um stop aí, dar uma parada e eu volto sem problema, tá? A intenção dessas palestras é fazer com que vocês tenham o mínimo de dúvidas possíveis e consigam usar as opções, as funções do sistema no dia a dia de vocês, tá? Então eu vou aqui na pesquisa, vou colocar o parâmetro 136. Então 136 e 137, diferença de baixa de recibo, tá? Então 136 diferença de baixa de recibo crédito, 137 diferença baixa de recibo débito. Então aqui eu criei dois históricos, o 109 e o 108. Então o 109 ele é o pagamento a maior, ele vai estar vinculado à baixa de recibo crédito, tá? Aqui do lado você tem uma descrição desse parâmetro. Então ele diz aqui, ó, aplicado na baixa de recibo, com a identificação do grupo de saldo e conta, se for no sistema de condomínio, ou histórico, que é o nosso caso aqui, o sistema de locação, tá? Para a diferença, esse campo é utilizado no lançamento automático da diferença a maior entre o valor pago e os valores válidos para o pagamento, os valores que estão no recibo, tá? Preencher os campos com as suas respectivas descrições, já cadastrados em tabelas financeiro/tabelas, tá? Então, aqui, na diferença do crédito, eu vou vincular o histórico de pagamento a maior, ok? E na diferença do débito, eu vou vincular o histórico do pagamento a menor, tá? Se vocês não tiverem esses parâmetros vinculados, cadastrados no sistema, o sistema também vai fazer a diferença de baixa, sendo que aí ele pode aparecer um histórico qualquer na hora de lançar a diferença, tá? E aí vocês vão lá e selecionam. Isso aqui é legal de já deixar configurado, porque aí você não corre o risco de lançar isso numa conta diferente, porque isso vai ser importante na hora de fazermos a importação desses lançamentos do conta corrente, tá? Quando eu fizer a configuração lá na geração de recibo, para ele importar esses lançamentos, a conta que eu vou cadastrar lá, o histórico que eu vou cadastrar lá, tem que ser exatamente igual ao que eu vou utilizar no lançamento na hora da baixa do recibo, tá? Então, assim, por exemplo, eu vi aqui, ou na hora de baixar o recibo, eu lancei lá, sei lá, diferença de IPTU. Na hora que eu for importar essa diferença na geração de recibo, eu vou ter que lembrar que eu lancei isso de diferença de IPTU, senão ele não vai importar. Tá? Então, essa configuração, essa conta, esse histórico, perdão, ele tem que estar bem definido para toda a empresa, ou pelo menos para as pessoas que trabalham com a baixa de recibo e para as pessoas que vão fazer a geração do recibo, para não acontecer divergências na hora do lançamento, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Ok, então tá todo mundo me ouvindo, né? Beleza, então eu vou continuar. Então, feita a configuração aqui dos parâmetros, eu tenho agora que criar os históricos que eu vou utilizar para lançar isso no recibo. Isso também é de suma importância. Por quê, gente? Isso tem que ficar bem definido na cabeça de vocês, tá? Dúvidas, eu paro e repito. Quando eu faço a baixa do recibo, eu vou vincular um histórico a essa diferença, tá? No caso aqui, eu estou usando o histórico 109 e o histórico 108. Então, pagamento a maior e pagamento a menor. Ok? Quando eu for configurar, na hora da geração do recibo, esses históricos para o sistema lançar a diferença, e essa configuração também eu vou fazer uma única vez, tá, gente? Eu não preciso mexer todo mês lá na geração do recibo, não. Nós vamos configurar agora, eu vou mostrar para vocês vão fazer a configuração aí e não vão mexer mais, a não ser que o histórico mude, tá? Mas quando eu for fazer esse vínculo lá na tela de geração de recibo, eu não posso vincular o mesmo histórico que vocês vincularam aqui para o lançamento da diferença. Por quê? Porque se eu uso esse aqui na hora da baixa do recibo, o histórico 109, eu baixei o recibo com a diferença do histórico 109. Na hora que eu for gerar o meu recibo do próximo mês, eu usar novamente o histórico 109, todo mês o sistema vai entender que vai ter uma diferença de recibo para lançar, de baixa de recibo. Conseguiram entender até aqui? Então, assim, o histórico que eu uso para fazer a baixa não pode ser o mesmo que eu vou usar para cobrar ou para dar o desconto no próximo recibo.
Tudo bem até aqui? Ok. Tá aparecendo o nome da máquina aqui, WKSM. Oi, Léo. Vamos lá, Léo. O histórico que eu uso para fazer a baixa do recibo, eu vou lá baixar o recibo que o locatário pagou a maior, ok? Então eu vou lançar lá, diferença de pagamento a maior, ou no caso aqui eu criei um histórico só pagamento a maior. Então na hora que eu estou baixando, tá? Na hora da baixa, eu lancei lá no histórico 109, pagamento a maior, ok? Quando eu for lançar essa diferença para o próximo recibo, eu não vou poder usar o mesmo histórico, 109. Por quê? Porque se no próximo mês, quando eu for gerar as diferenças de novo, ele vai pegar esse valor que eu lancei para ele a crédito ou a débito, indevidamente. Por isso que os históricos têm que ser diferentes. O histórico que eu uso para lançar a diferença na hora da baixa, ele tem que ser diferente do histórico que eu vou usar na hora de cobrar ou dar o desconto na geração do recibo. Entendido? Nós vamos entrar lá na tela da geração do recibo. Eu acho que vai ficar mais claro também para vocês visualizando, tá? Então agora eu vou partir lá para a tela da geração do recibo, tá? Então parâmetro 136, 137 configurado. Financeiro, contas a receber, geração de recibo, tá? Na maioria das empresas, quando vocês abrem a tela aparece assim: uma aba plano de geração, a outra aba geração de recibos processados, tá? Elaine, como é que eu vou lançar a diferença se eu não tenho nenhum campo aqui para fazer isso? O que acontece? Nos processos, aqui na lateral do lado direito, onde eu tenho os processos que o sistema vai fazer para a geração do recibo, o último processo aqui é o importar lançamentos de conta corrente, que é justamente o que a gente vai fazer agora, tá? Do que nós estamos falando. Então, se eu marcar esse checkbox aqui, vocês vão notar, ele vai me pedir aqui a referência, porque ele só aceita com a referência, tá? Mas notem que aqui em cima ele abriu uma nova aba. Então, agora eu tenho uma aba aqui chamada importação de conta corrente, tá? É nessa aba aqui que eu vou fazer a configuração para eu conseguir lançar as diferenças de pagamento a maior e a menor, ok? Então aqui o que eu estava falando, o histórico de origem. O que é o histórico de origem? É o histórico que eu utilizei na hora de fazer a baixa do recibo, tá? Então lá na hora de baixar o recibo, eu uso o histórico 108 para pagamento a menor e o histórico 109 para pagamento a maior, que são os históricos que estão configurados lá no parâmetro 136 e no 137, ok? No histórico de crédito e no histórico de débito, eu vou criar um novo histórico para que eu possa lançar essas diferenças no recibo do próximo mês, para cobrar ou para dar o desconto para o locatário. Agora ficou mais claro para vocês? Então, gente, por isso que eu falei que eu não posso usar o mesmo histórico que eu uso na hora de fazer a baixa do recibo para fazer o lançamento dessas diferenças na geração, tá? Então, assim, para ficar bem claro, isso é importante, eu vou falar várias vezes isso porque isso tem que ficar bem claro na cabecinha de vocês, tá? Então, estou baixando o recibo, estou recebendo esse dinheiro, estou baixando o recibo, eu tenho o histórico na hora da baixa, tá? Vou fazer a geração dos recibos, vou cobrar, né? Então agora eu estou cobrando do locatário ou estou dando desconto para ele no recibo. Eu tenho que usar um histórico diferente. Por quê? Se eu vier aqui no histórico de crédito e colocar 108 e 109 aqui, o que o sistema vai fazer? Eu vou aplicar o filtro, ele vai me trazer as diferenças desse mês que eu tenho aqui, tá? Mas como eu estou lançando o mesmo histórico que eu uso na hora da baixa para fazer o lançamento, no próximo mês, quando eu for gerar os recibos de novo, que eu aplicar o filtro, ele vai trazer os mesmos valores. Por quê? Porque eu usei o mesmo histórico. Então, o sistema, a gente costuma dizer que ele entra em looping. Ele vai ficar cobrando, ou dando desconto de coisa que não tem que ser, tá? Então, como é que eu faço essa configuração aqui? Se vocês estão com o sistema aberto, porque tem cliente que assiste a palestra com o sistema aberto e vai acompanhando, tá?
Mas quem não tiver, não tem problema, porque essas palestras agora elas são gravadas, daqui a uma semana ela vai ficar disponível lá no YouTube se vocês quiserem tirar dúvida, tá? Mas se vocês abrirem a tela do sistema de vocês, essa tela aqui ela está em branco, ela só tem uma linha toda em branco, tá? Então vocês vão aqui selecionar o histórico, ó, tá vendo que eu mudei o histórico aqui, tá? Então eu consigo selecionar o histórico que eu quero usar. Então eu vou vincular aqui o histórico 108, no meu caso aqui, tá, gente? Eu uso para fazer a baixa de recibo, eu uso o histórico 108, pagamento a menor. Ok? E aí eu criei um histórico 600, que é a devolução de pagamento a maior, que ele vai ficar no crédito, né? E a diferença de pagamento a menor, que ele vai ficar aqui no débito. E eu estipulei aqui um limite, tá? Esse limite ele tem que ser estipulado, tá, gente? Se eu deixar aqui 0, ele não vai importar nada. Então eu tenho que colocar um valor aqui. Tem cliente que vem aqui e coloca 9999,99. Então não tem, né, o limite para ele lançar essa diferença. Porque, sei lá, vamos dizer que eu coloquei aqui R$100 e o locatário pagou o recibo em duplicidade. Né? Então, se quiser lançar isso como diferença de baixa de recibo, tanto a duplicidade nem vem ao caso não. Mas digamos que o recibo era de 2.000 e ele pagou 3.000, sei lá. Coisa de louco, mas pode acontecer, né? Ou ao contrário, o recibo era 2.000 e ele pagou só R$1.000. Então, se eu estipular aqui, por exemplo, R$100, o sistema não vai lançar essa diferença, porque eu botei o limite de 100 e nesse caso é de R$1.000, tá? Então, aqui vocês vão definir o limite de acordo com o que vocês estão acostumados aí, ou colocar lá um número absurdo para não ter limite mesmo, o sistema lançar qualquer valor de diferença, tá? Então, aqui eu vinculei os históricos, coloquei o valor limite, no meu caso aqui eu usei R$100, e marquei aqui o checkbox processar, tá? Se eu desmarcar aqui, ele não vai lançar isso, ele vai até filtrar, mas ele não vai lançar isso nos recibos, tá? Então tem que deixar marcado aqui o processar. E essa tela, ela já fica configurada. Se eu sair aqui e voltar, eu não preciso mexer mais nela. Ela já fica configurada, tá? A não ser que vocês queiram realmente mudar os históricos, aí um belo dia vai lá e faz a alteração. Mas ela já fica configurada. A única coisa que vocês vão mudar de acordo com a geração é a data inicial e final. Essa data inicial e final aqui é a data que eu lancei essas diferenças no conta corrente. Então eu baixei os recibos durante o mês. Aqui o sistema ele vai sempre abrir quebradinho assim, do 16 a 15, tá? Mas eu posso aqui colocar de 1/8, caso, até 30/8, aí vai depender da data que vocês estão fazendo a geração do recibo, tá? Se geralmente vocês costumam fazer a geração nessa data, no dia 15, entre 15 e 16, aí vem aqui e coloca o período mesmo até o dia 15, vai aplicar o filtro e o sistema vai trazer as diferenças. Isso aqui eu já tinha baixado uns recibos antes, tá? Então ele apresentou aqui as diferenças, ok? Eu vou fazer uma baixa de um outro recibo aqui, para de repente, se alguém nunca viu essa janelinha de baixa, vamos ver agora. Então vou colocar aqui a data do dia 10 mesmo. Peguei aqui o número de recibo. Tá, então esse recibo aqui já é um recibo vencido, que eu peguei aqui qualquer um, tá? E eu vou colocar aqui que a pessoa pagou 618. Ó, como eu configurei lá o parâmetro, automaticamente quando eu abro, ele já traz aqui o 109, histórico 109, tá? Pagamento a maior. Então eu vou lançar a diferença, vou colocar aqui sim, vou inserir um outro recibo aqui, tá? E aqui eu vou botar que ele pagou 4.250, então a diferença é menor, lançar a diferença e vou baixar esses recibos. Vou voltar lá para a tela de geração de recibo. Vou aplicar o filtro e agora ele já me trouxe mais as outras duas diferenças que nós acabamos de lançar aqui, tá? O 1,10 e o 4588 que eu acabei de lançar.
tá? Então, essa data aqui, inicial e final, ela não confundam ela com a referência ao vencimento dos recibos, tá? Ela é com relação aos lançamentos das diferenças dentro do mês, as diferenças que vocês querem lançar no próximo recibo, ok? Até aqui, tudo bem, pessoal? Beleza. Então, agora eu vou gerar os recibos. Aí a tela aqui, vou selecionar todos, tá? Se não quiser selecionar todos, vocês podem apertar a tecla do teclado Ctrl, tá? E com o mouse em cima do imóvel que vocês querem, tá? Ctrl, fica pressionada e vai com o mouse, tá? E seleciona o imóvel que vocês querem, ok? Se for lançar todos, só marcar selecionar todos. Então eu vou filtrar aqui os recibos. Vou pegar um imóvel aqui, que acho que é o 41. Deixa eu ver aqui. Ele vai lançar a diferença. Então tá aqui, pessoal, o lançamento da diferença, né? 1,10, que a gente tinha feito o filtro lá. Ele aqui traz o número do recibo, referente a qual recibo é essa diferença, e lançou aqui de acordo com o histórico, desculpa, que foi configurado. Ok? Então, assim, o que eu tinha de conteúdo hoje para passar para vocês é isso. Viram que com as configurações feitas corretamente é muito fácil você fazer essa importação, né? Basta você fazer o filtro, lembrando sempre que tem que marcar na hora da geração do recibo, se não tiver marcado, tem que marcar lá em importação. Vou abrir aqui, vou importar lançamento de conta corrente para que ele habilite a aba importação e vocês consigam fazer a importação desses lançamentos de acordo com a data inicial e final aqui do filtro, ok? Tá? Antes de encerrar, eu queria passar para vocês aqui o nosso wiki, o wiki da base, é www.basesoft.com.br/wiki, e essa questão da importação de conta corrente, ela tá aqui no conteúdo, tá? Bem detalhado. Então, ele aqui vem mostrando as telas, né, explicando cada campo da tela, da mesma forma que nós vimos aqui, tá? E aqui no wiki não só tem essa parte da importação, como todas as principais funções do sistema. As notas de versões também, tá? Quando vocês atualizam as versões da base, ele automaticamente, o sistema já abre o navegador de internet e leva vocês para o wiki, tá? Mas a gente sabe que nem sempre o usuário é o que atualiza, né, a versão. Então o ideal é que toda vez que baixe uma versão nova na empresa, vocês tenham a curiosidade, tenham o costume de ir lá no wiki e dar uma olhadinha para ver o que foi implementado, né, e até mesmo que foi corrigido. Às vezes vocês pedem alguma correção e aí na nota de versão tem o que foi realmente corrigido naquela versão que foi liberada, as implementações e as modificações do sistema. Tá bom, pessoal? Então por hoje ficamos por aqui. Uma boa tarde para vocês. Obrigada aí pela presença. Uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.